Pois bem, o que nós temos hoje é o balanceamento das equações químicas, né. O balanceamento, a finalidade dele é que você deixe as quantidades iguais tanto no produto quanto no reagente. E lembra lá que reagente é quem está antes da seta e produto é quem está depois da seta. Como eu disse, o balanceamento ele vai tender a ficar com as quantidades dos átomos iguais tanto no produto quanto no reagente. Existem vários métodos para você realizar o balanceamento. Por exemplo, nós temos um método algébrico, que leva em consideração um sistema matemático. Isso a gente pode explicar numa próxima aula. E o método de hoje, que é o chamado método das tentativas, onde a gente vai utilizar um macete, que é o macete do macho. Esse macete nada mais é do que a ordem que você vai começar o seu balanceamento. Você vai começar com metal, depois você vai para os ametais, que são não metais, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, esse é o método que a gente vai seguir na aula de hoje. Próxima aula a gente fala sobre o método algébrico. E aí nós temos a reação aqui clássica da reação da água, né? Começando aqui pelo exemplo mais fácil, que é a formação da molécula de água. E aí, como eu disse, a questão toda é a quantidade igual no reagente e no produto. Vamos analisar aqui, seguindo a nosso macete, que é a regra do macho, onde a gente vai começar aqui com o metal, não tem metal na estrutura, a metal também não tem na equação química, carbono também não, tem hidrogênio e oxigênio, tá? Então vamos lá. Quantos hidrogênios eu vou ter aqui no meu reagente? Somente dois. E lá no meu produto eu vou ter quantos? Dois. E lembra que eu coloquei aqui, a quantidade tem que ser igual, tanto no reagente quanto no produto. Então, se eu tenho 2 átomos no reagente, 2 átomos no produto de hidrogênio, eu posso dizer que o hidrogênio, nesse caso, está balanceado. Agora eu vou para o próximo átomo aqui, que no caso é o oxigênio. E aí eu vou contar o oxigênio. Oxigênio, eu tenho 2 unidades aqui no meu reagente. E eu tenho, quando não tem nada aqui, significa dizer que eu tenho uma unidade. Bom, e aí sobre o nosso balanceamento, o que que nós vamos ter? A gente vai ter que colocar coeficientes na minha reação para que essa relação fique balanceada, essa minha reação fique balanceada. E aí, o que que é o coeficiente? Nada mais é do que o item do número que vai aqui na frente, né? O número que vem aqui na frente, que ele vai multiplicar todos os átomos da minha estrutura, da minha molécula. Então, nesse caso aqui, multiplica o hidrogênio e multiplica o oxigênio, tá? E aí, aqui abaixo, a gente tem um outro número que é chamado de índice. Esse índice, ele só faz referência ao átomo que ele está após. Nesse caso aqui, só faz referência ao hidrogênio. E aqui, o índice 1, ele está fazendo referência ao átomo de oxigênio. Eu não posso dizer que eu tenho 2 oxigênios, tá? Porque esse índice 2 está relacionado com o índice do hidrogênio. O oxigênio, ele vai ter o índice 1. Voltando para nossa reação, a gente tem aqui 2 quantidades de oxigênio e uma quantidade de oxigênio no meu produto. Então o que que eu tenho que fazer? Colocar um coeficiente que ele vá multiplicar esse índice 1, que essa multiplicação me resulte o valor número 2. E aí que multiplicação é essa? É o número 2. 2 vezes 1 é igual a 2. E aí a gente tem o balanceamento do oxigênio. Só que espera aí que ainda não acabou, porque eu tenho aqui o hidrogênio aqui que eu alterei. Lembra que eu disse que esse coeficiente ele multiplica todo mundo, né? Então tanto o oxigênio, ele também vai multiplicar aqui os hidrogênios também. E aí que está o segredo, né? Esse é o chamado método das tentativas. Não quer dizer que você vai conseguir fazer de primeira. Você pode conseguir fazer de primeira, mas você vai tentando caso você não consiga. E aí, tentando, você acerta os coeficientes de todo mundo. E aqui no caso aqui, né, coloquei o coeficiente 2, ele vai multiplicar a quantidade de hidrogênios. Então eu não vou ter mais somente 2 hidrogênios, vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. E aqui no meu produto, no meu reagente, perdão, eu vou ter somente duas 2 átomos de hidrogênio, né. E aí, como eu disse, a quantidade ela tem que estar igual no reagente e no produto. E aí como é que eu faço isso? É simples, só colocar um coeficiente 2 aqui, que ele vai multiplicar esse índice 2, que vai ser igual ao nosso coeficiente 4.
produto. E aí bora ver se está todo mundo certo. 4 hidrogênios no reagente, 4 hidrogênios aqui no meu produto. 2 oxigênios no reagente e 2 vezes 1, 2 oxigênios no meu produto. É só essa forma que a gente tem de fazer? Não, essa aqui é chamado método, eh, por números inteiros. A gente tem a opção de colocar também fração, que é o próximo tópico aqui do nosso vídeo. E aí a segunda forma é quando eu utilizo, ao invés de números inteiros, eu posso utilizar uma fração. E aí como é que eu faço isso? É bem simples, olha lá. Quantos hidrogênios eu tenho no meu reagente? 2 hidrogênios. E no meu produto, eu também vou ter 2 hidrogênios, né. Então o hidrogênio está balanceado. Se eu não quiser mais mexer nesse hidrogênio, eu posso optar por fazer uma fração para igualar a quantidade de oxigênios, que não está certo. Eu tenho 2 oxigênios aqui no reagente, e aqui, como eu viu anteriormente, eu só tenho um oxigênio no meu produto. E aí como é que eu faço? Eu vou colocar um coeficiente aqui, que multiplica o 2, que seja igual ao meu coeficiente, meu índice que eu tenho aqui no meu produto, né, meu índice 1 aqui na reação. E aí aqui eu tenho 2 opções, eu posso usar tanto o número decimal quanto uma fração. E aí que número multiplicado por 2 que dá 1? A primeira opção seria 0,5. 0,5 vezes 2 é igual a 1, que iguala a quantidade de oxigênios aí também. Se eu quisesse usar uma fração, eu poderia colocar 1/2, que é a mesma coisa também que 0,5. E aí a gente faz o balanceamento aí com números decimais ou com números fracionados. Um exemplo aqui para a gente fazer o balanceamento, uma reação de combustão. Então, seguindo lá o nosso macetinho, a regra do macho. Essa minha molécula aqui, ela não tem metal. Ela tem a metal, que é o oxigênio e o carbono, mas só que eles são próximos aqui da nossa lista, né. Então eu vou começar o meu balanceamento aqui pela quantidade de carbonos. E aí, quantos carbonos a gente vai ter aqui na minha, vou colocar aqui em cima, tá. Quantos carbonos a gente vai ter aqui no nosso reagente? Eu vou ter 4 carbonos. E lá no meu produto, eu vou ter somente um átomo de carbono. E aí o que que eu devo fazer? Eu tenho que colocar um coeficiente aqui na frente, que multiplica esse carbono, que o resultado vai dar o valor lá do meu reagente, ou seja, 4, né. Então que número multiplicado por 1 é igual a 4? É o próprio 4. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, né. Perfeito. Seguindo a nossa linha de raciocínio, depois do carbono a gente vai para o hidrogênio. E aí quantos hidrogênios a gente tem no reagente? 10 hidrogênios, então eu tenho que ter 10 lá do outro lado também. Só que aqui eu tenho 2. E aí lembra que toda vez que você coloca um coeficiente aqui na frente, ele multiplica todos os números da minha molécula. Então, tenho que colocar um número multiplicado por 2 que seja igual a 10. E aí que número é esse? O 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Agora vamos para o átomo de oxigênio. Oxigênio, aqui no meu reagente, eu só tenho 2 unidades. Aqui no meu produto, lembra que o coeficiente ele multiplica todos os índices. Então, multiplicou 1, 4 vezes 1, e vai multiplicar o 2 também. 4 vezes 2, 8 oxigênios somente aqui no CO2, tá bom? E aqui na molécula de água, mesma situação. O coeficiente 5 ele vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Então eu vou ter um total de 5 átomos de oxigênio. 8 mais 5 vai dar quanto? 13. E aí deu 13, né. O que que eu tenho que ter? 13 unidades aqui também. E aí aqui eu tenho aquela opção, né, que número que multiplicado por 2 é igual a 13? Número inteiro não dá. Então eu tenho que optar lá ou pela fração ou por número decimal. Como é que eu utilizo fração? Eu pego o número que eu quero chegar, no caso 13, né,
13. E aí eu simplesmente vou dividir pelo valor da quantidade de oxigênios bem aqui que está no índice. 13/2. E aí eu chego no meu resultado, né? 13/2 é igual a 6,5. 6,5 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 5, 10. 6 vezes 2, 12, com o que foi 13. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então eu tenho a mesma quantidade no reagente e no produto do oxigênio. Então eu posso optar por essas duas opções. Ou realizar a fração, 13/2, ou realizar o número decimal, que seria 6,5. As duas são aceitáveis, tá bom? Um exemplo bem parecido com o que a gente viu agora há pouco é essa questão aqui: C2H6O, O2, CO2 mais água, né. Então, vamos fazer lá o balanceamento, seguindo lá o nosso macete do macho. Então, não temos metal, não temos ametal, mas temos carbono, então começamos com ele. Carbono, eu tenho 2 unidades no reagente, tenho que ter 2 aqui no meu produto. Deixa eu tirar aqui a fitinha. Então teria que ter 2 carbonos no meu produto também. Aqui eu só tenho um, certo? Porque quando não aparece nada, o índice dele é igual a 1. Então eu tenho que colocar um coeficiente aqui, que quando multiplicar por 1, vai ser igual a 2. E aí que coeficiente é esse? Coeficiente 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Indo agora para os hidrogênios. Hidrogênios eu tenho 6 hidrogênios no reagente. Aqui eu tenho 2. E aí lembra que se eu colocar um número aqui na frente, ele vai multiplicar esse número 2, e aí tem que dar o resultado aqui de 6, né. Então, que número é esse? Que multiplicado 2 dá 6, é o 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Agora para o oxigênio a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de resolver, tá. A gente não deve esquecer desse oxigênio aqui. E aí vamos ver primeiro no produto quantos oxigênios a gente vai ter. Lembra que o coeficiente ele vai multiplicar todo mundo, né. Então multiplica o carbono, multiplica o hidrogênio, o 3 multiplica o hidrogênio e multiplica o outro oxigênio também. Então, para o oxigênio, né, 2 vezes 2 dá 4, mais 3 vezes 1 dá 3. E aí essa soma dá quanto? 7. Por que que eu somei? Porque ele aparece 2 vezes, né, aparece aqui e aparece aqui no produto. Mesma coisa lá do outro lado eu vou ter que fazer também. Então eu tenho que encontrar 7 lá no reagente. Somando todo mundo, tá bom? Então o que que eu quero? Eu quero colocar um coeficiente aqui, certo? Vou fazer o seguinte: tenho que colocar um coeficiente x, que eu não sei quem é, que quando eu somar 1 seja igual a 7. Só lembra que esse coeficiente x, ele multiplica 2. Então, é 2 vezes x mais 1 igual a 7. E aí que número é esse, né? Bom, se não está explícito, é só resolver a equaçãozinha, né. Então vamos lá. Esse 1 aqui que está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar 2x igual a 7 menos 1. E aí, deixa eu puxar uma setinha para cá, para dar mais espaço, né, para nós. 2x, ainda não usei ele, é igual a 7 menos 1, 6. E aí, para encontrar o valor de x, basta passar o 2 por outro lado dividindo, né. X é igual a 6 dividido por 2. E essa minha conta vai dar quanto? 3. Você não precisa fazer esse cálculo toda hora, tá, mas é só para exemplificar aqui para vocês, para quem não conseguiu perceber de primeira. Então esse número que eu tenho que colocar aqui é o número 3. Vamos lá de novo, né. 3 vezes 2, que é esse aqui, né. 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 desse carinha aqui
é igual a 7, que é exatamente o 7 que eu estava precisando para balancear lá no meu produto também. Se não ficou claro, a gente vai fazer mais um exercício desse estilo aí. Um exemplo parecido com a questão anterior que a gente acabou de fazer, só para fixar essa questão desse cálculo que eu fiz, é essa questão aqui. Então, novamente, né, começa aqui com carbono, 3 carbonos no reagente, eu tenho que ter 3 no produto. Aqui eu tenho 1. E aí eu preciso colocar um coeficiente que quando eu multiplicar 1 seja igual a 3. E aí que coeficiente é esse? Próprio 3, né? 3 vezes 1 é igual a 3. Agora vamos para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 8 e aqui eu tenho 2. Então, novamente, eu tenho que colocar um coeficiente aqui que multiplica 2 que seja igual a 8. E coeficiente desse é o 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Perfeito. Agora o oxigênio. A gente vai fazer aquela jogada que a gente fez na questão anterior. Vamos ver quantos oxigênios a gente tem aqui no meu produto. 3 vezes 2 é igual a 6. Mais 4 vezes 1 é igual a 4. 6 mais 4 é igual a 10. Só que, de novo, não se esquece aqui desse oxigênio aqui que está sozinho, né? Sozinho não, na outra molécula aqui, né? E não posso simplesmente colocar um 5 aqui, que vai dar 11 oxigênios, né? E aí, como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço para resolver aqui? Eu tenho que colocar um coeficiente aqui que multiplica 2. Eu sei qual é esse coeficiente? Não, então chama ele de x. Um coeficiente x que multiplica 2, que somando 1 dessa molécula aqui, tem que ser igual a quanto? A 10. Nessa questão do balanceamento, quantidades iguais no produto e no reagente, então tem que ser igual à quantidade que a gente tem lá no nosso produto, né? E aí como é que eu faço isso? Esse 1 que está somando passa para o outro lado da igualdade subtraindo. 10 menos 1 é igual a 9, né? X vezes 2 é igual a 9. E aí o que eu faço? Eu passo esse 2 dividindo. X é igual a 9 sobre 2. Se quiser fazer a divisão, você pode fazer, tá? Mas se quiser utilizar somente a fração, você pode. Então seria 9 sobre 2 por a resposta desse balanceamento. Aproveitando aqui a folha que ainda sobrou espaço, dá tempo para explicar mais um macete aqui que a gente pode utilizar quando os números são pares e ímpares numa equação. E aí, coloquei aqui o exemplo mais simples, que é o exemplo do ozônio se transformando em gás oxigênio. E aí, como é que a gente faz isso, né? Bom, aqui eu tenho 3 no meu reagente, aqui eu tenho 2 no meu produto. Como é que eu faço esse balanceamento? Que número multiplicado por 3 que dá 2? Inteiro não tem, né? E que número multiplicado por 2 que dá 3? Novamente, número inteiro também não dá, tá? Se ele quer somente números inteiros, então eu tenho que achar um método aí de colocar números inteiros. E aí o que que eu faço, tá? Sempre que tiver esses casos aqui que um número é ímpar e o outro número é par, eu simplesmente troco eles de lugar. Então, aonde está o 3 vai para frente da onde tem o 2, e onde tem o 2 vai para frente de onde tem o 3. E quando você faz isso, a sua reação magicamente fica balanceada. Vamos ver? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2 também é igual a 6. E aí balanceou essa equação aí do oxigênio com o ozônio. Então, para finalizar aqui a questão do balanceamento, o nosso último caso é quando envolve parênteses, né? O que que vai alterar com parênteses? O que vai alterar é que vai aparecer um número aqui após o parênteses
que vai multiplicar os índices de quem está dentro do parêntese, tá? Só vale para quem está dentro do parêntese. Então, por exemplo, aqui, ó, o CA3, esse 3 só é válido para o CA. Já esse 2 aqui, ele é válido para todo mundo. O que que vai acontecer? Ele vai multiplicar com o oxigênio e vai multiplicar com o fósforo também. Bora fazer o balanceamento que vai ficar mais claro aí essa questão aí. Então, seguindo lá a ordem do balanceamento, nosso macete lá do Marshall, começando lá o balanceamento com os metais. O metal que nós temos é o cálcio. E aí o cálcio eu só tenho uma quantidade aqui no reagente. Lá no produto eu vou ter 3 cálcios, como a gente viu agora há pouco, né? Então 3Ca e 1 lá no reagente. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho que colocar um coeficiente aqui que multiplique 1 e seja igual a 3. E aí, que valor é esse? É o valor 3. 3 vezes 1 é igual a 3, e iguala lá com a quantidade de cálcio que a gente tem no meu produto. Próximo item que a gente tem no balanceamento são os ametais. E aí o ametal que nós temos é o fósforo, o P. Aqui no meu reagente eu só tenho um átomo de fósforo. Lá no produto, aí lembra a questão do parêntese, né? E esse 2 aqui ele vai multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese. Então, para o fósforo, a gente vai ter um total de 2 átomos de fósforo, que 2 vezes 1 é igual a 2. E aí, aqui eu tenho somente um átomo de fósforo, né? Então, a quantidade não está igual, não está balanceada a nossa equação. E aí, o que que eu faço? Eu coloco um número aqui na frente como coeficiente, que vai multiplicar o número 1, que o resultado tem que ser igual a 2. 2 aqui do meu produto. E aí, que número é esse? O número 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Agora para o átomo de hidrogênio, e aí a gente tem que tomar um cuidado redobrado aí, tá? Por conta do coeficiente e do índice que está no parêntese. Esse coeficiente aqui, ele vai multiplicar todo mundo que está na molécula, tá? Mesma coisa esse outro aqui. Esse 2 aqui também vai multiplicar todo mundo que está dentro da molécula. E aí eu tenho que levar isso em consideração também na hora que for fazer o balanceamento. O próximo item que a gente tem que balancear é o átomo de hidrogênio. Então, olha aqui o cuidado que a gente tem que ter. Só que dentro do parênteses a gente vai ter quantos? A gente vai ter 2 átomos de hidrogênios. Por quê? Porque esse 2 ele vai multiplicar o nosso índice do hidrogênio aqui, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Só que tem o 3 aqui também que ele vai multiplicar. Ele também vai multiplicar a quantidade que a gente tem. Então, é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6 átomos de hidrogênio somente aqui nessa molécula iniciar. E a gente vai para a próxima molécula, e seria esse outro caso aqui. Átomos de hidrogênio, aqui não tem parênteses, é só multiplicar direto, né? 2 vezes 3 é igual a 6. Então eu tenho um total de 6 hidrogênios, mais 6 hidrogênios, dá um total de 12 somente no reagente, né? E aí lá no meu produto eu tenho somente 2 átomos de hidrogênio. E aí que número multiplicado por 2 é igual a 12? O número que eu tenho que colocar aqui é o número 6. 6 vezes 2 é igual a 12 que eu preciso lá no meu reagente e no meu produto. E para finalizar, precisamos contar agora com o oxigênio. O oxigênio é o nosso último item aqui que a gente tem que fazer. E aí, para o oxigênio, a mesma situação que a gente fez aqui com o átomo de hidrogênio, né? Somente no parênteses a gente vai ter quantos? 2 oxigênios. Lembra? 2 vezes 1, 2 vezes 1, certo? E aí, ele multiplica 3 por conta lá do coeficiente, vezes 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio somente aqui na primeira molécula. E na segunda, multiplicação direta, né? 2 vezes 4
é 8. 8 átomos de oxigênio. Vou deixar assim por enquanto, tá? Aqui nessa molécula aqui do Ca3PO4, quantos átomos de oxigênio a gente vai ter? O índice 2 multiplica todo mundo que está no parênteses, né? Então 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. E aqui no meu produto eu vou ter 6 vezes 2 aqui no hidrogênio, né? E 6 vezes 1 aqui para o oxigênio. E são 6 átomos de oxigênio também. E aí percebe que aqui eu tenho o seguinte: 6 mais 8, e aqui também tem a mesma situação, né? 8 mais 6. A ordem vai dar a mesma, né? Vai dar total aí de 14. 14 no reagente, 14 no produto. Então a reação está balanceada. Só para avançar um pouquinho mais no conteúdo de vocês, ele pode perguntar para você qual é os coeficientes da reação química, da equação química listada aqui em cima. Então os coeficientes são os seguintes: para a primeira molécula, o coeficiente dele é 3. Para a segunda molécula, o coeficiente dele é 2. Para a terceira molécula, que seria essa aqui, não tem nada. Então, entende-se que eu tenho um coeficiente de 1. E para finalizar, o último coeficiente seria 6. E esses são os coeficientes da equação química acima. E o que ele pode perguntar mais? Qual é o valor da soma dos coeficientes inteiros da reação? E aí, para isso, só somar os coeficientes como um todo. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 6, 12. Então, a soma dos coeficientes é igual a 12. E aí, com isso, você já consegue fazer basicamente todas as reações de balanceamento disponíveis aí para você.